Olá, pessoal! Existe muita gente espalhada por aí que não parece ter a menor empatia por pessoas em situação de rua. Volta e meia, os nossos noticiários veiculam relatos sobre mendigos sendo agredidos ou até mesmo mortos. O pior de tudo é que quem comete esse tipo de brutalidade sequer imagina o que aquela pessoa pode ter passado ao longo da sua vida. Julgar pode ser um erro grotesco. E é por isso que nós selecionamos a história de um homem chamado Dom Juan. Durante um período de muita fome e praticamente nenhuma fonte de renda, ele começou a andar pelas ruas em busca de comida, até avistar uma famosa rede de restaurantes. Enquanto ele observava o interior da loja a partir do vidro, a sua fome só aumentava a cada segundo. As pessoas sentadas lá dentro perceberam a presença de Dom Juan e começaram a se sentir desconfortáveis. Acontece que um homem em estado de fome se torna incapaz de controlar totalmente os seus atos e pensamentos. O cheiro da comida deliciosa o atraiu para mais perto do vidro e, sem que ele percebesse, começou a caminhar em direção à entrada principal do restaurante. Não havia qualquer segurança naquele instante, e então se tornou inevitável que Dom Juan adentrasse ao estabelecimento em busca de ajuda. Imediatamente, o homem passou a receber olhares com nojo e desprezo, mas decidiu ignorar toda aquela gente. O gerente do restaurante percebeu a situação por conta dos murmurinhos. Ao avistar o morador de rua no salão do restaurante, o funcionário ficou completamente indignado. Ele caminhou até Dom Juan para perguntar o que ele queria. O homem educadamente confessou que estava morrendo de fome e suplicou por ajuda com qualquer tipo de alimento. O gerente permaneceu em silêncio por alguns segundos, o que levou o sem-teto a crer que finalmente conseguiria um prato de comida. Infelizmente, para sua surpresa, o gerente começou a proferir insultos e a gritar com Dom Juan de maneira extremamente deselegante. Ele o acusou de estar perturbando os clientes do local e sugeriu que ele desse-o fora rapidamente antes que fosse necessário algum tipo de intervenção física. O gerente ficou tão furioso que começou a cerrar os punhos. Mas, para a sorte de Dom Juan, ele pensou duas vezes, pois não queria fazer nada que pudesse arruinar a reputação do refinado estabelecimento. Com o retorno do segurança do seu horário de almoço, o morador de rua foi convidado a se retirar do recinto. Como se não bastasse tamanha humilhação, o gerente mandou Dom Juan tomar um banho antes de ousar retornar ao restaurante. Ele ainda teve que ouvir que o seu tipo de pessoa não tem o direito de entrar em um lugar como aquele. Juan não conseguia acreditar no que estava ouvindo e não conseguiu disfarçar a sua tristeza. Tudo o que ele esperava era que o gerente rejeitasse de maneira educada ou apenas lhe entregasse algumas sobras de comida. Enfrentando graves problemas de saúde, Juan viu no comportamento agressivo daquele homem um gatilho que o fez cogitar tirar a própria vida. Mas logo refletiu que permanecer naquele local não ia levar a lugar nenhum e decidiu buscar outra filial da rede de restaurantes. Nesse outro ponto do bairro, antes mesmo de entrar na segunda loja, Dom Juan foi barrado por uma das garçonetes. Ele pediu para entrar no restaurante. Explicou que costumava frequentar o local num período da vida onde as suas condições não eram precárias e informou que conhecia o dono. Na tentativa de convencer a moça, ele relatou que já havia tido bastante dinheiro até perder tudo por conta de um acidente. Tanto esforço foi em vão. A garçonete começou a rir e debochar de Dom Juan até chamar o chefe da casa, que agiu de maneira tão desagradável quanto. Para piorar, o cozinheiro começou a ridicularizá-lo e pediu que ele deixasse o local imediatamente. Dom Juan não conseguia acreditar que nenhum mísero estabelecimento seria capaz de fazer um gesto de gentileza e ceder um pedaço de pão que fosse. Alguns instantes depois, o gerente desse segundo restaurante surgiu do nada
e sugeriu que se ele quisesse comer alguma coisa, que procurasse nas lixeiras localizadas nos fundos. Já completamente abatido, faminto, sem forças para pedir ajuda e totalmente desolado, Juan começou a vagar pela cidade sem direção, se questionando sobre a falta de humanidade das pessoas. Sua fome não parava de aumentar, até que ele se lembrou que conhecia uma pessoa que ainda trabalhava presencialmente em uma dessas cadeias de restaurantes. Essa pessoa era Carlos, que coincidentemente era o chefe de cozinha do terceiro e mais afastado restaurante do bairro. Por acaso do destino, ele era o braço direito do rico proprietário dessas cadeias de restaurante e, ao que tudo indicava, seria o próximo na fila de sucessão para comandar os restaurantes após o falecimento do dono. Como Dom Juan havia lidado com Carlos durante muitos anos, ele não teve dúvida de que pelo menos uma pessoa estaria ao seu lado e lhe ofereceria um pouco de comida. Na mesma hora, começou a sua nova caminhada. E quando finalmente chegou na porta do terceiro restaurante, avistou o seu antigo colega cozinhando elegantemente em uma cozinha aberta, localizada próxima à entrada do estabelecimento. Dom Juan entrou, cumprimentou o cozinheiro, pediu um pouco de comida, mas Carlos nem se deu ao trabalho de levantar a cabeça e olhar nos olhos do pedinte. Enquanto cozinhava, sugeriu ao homem que se afastasse e não o incomodasse durante o serviço. Ele continuou repetindo que aquilo ali não era uma cozinha comunitária e que ele precisava sair do restaurante. Do contrário, a segurança seria acionada. Carlos chegou a dizer que só quem tem dinheiro merece ficar e comer num lugar como aquele, e que sem-teto sequer teriam direito de passar pela porta por serem alcoólatras e drogados. Ele o acusou de andar por aí pedindo comida, ao invés de buscar um emprego decente por vagabundagem. Não deu nem tempo de Dom Juan se apresentar. A partir de então, já não foi possível que Juan conseguisse conter as lágrimas. A sua fé na bondade das pessoas estava completamente destruída. Mesmo com tantas dificuldades pessoais, ele nunca havia ficado tão triste e abatido em toda a sua vida. As palavras de Carlos não paravam de ecoar na sua cabeça. Ele já havia passado por todos os cantos do bairro, implorando por comida. Exceto por um, a filial, localizada na rua principal e o mais chique dentre todos os estabelecimentos. Ele sabia que seria tratado de forma tão cruel ou até mesmo pior do que nas experiências anteriores, mas já não via qualquer luz no fim do túnel. Precisava tentar. Ao se aproximar do último restaurante, o segurança foi cordial e perguntou como ele estava se sentindo. Dom Juan não pôde evitar a surpresa e largou um sorriso de orelha a orelha. Empolgado, explicou que estava com fome, mas que ninguém estava disposto a oferecer qualquer tipo de ajuda nas outras filiais. O vigia sugeriu que ele esperasse, pois iria verificar com o gerente o que poderia ser feito. Depois de alguns instantes, o gerente foi até um lado de fora e viu que ele estava parado ali. Olhando para Dom Juan, perguntou: "Senhor, o que posso fazer por você?" Dom explicou que não fazia uma refeição há dias e o gerente pediu que ele aguardasse mais um pouco. O trauma vivido nos restaurantes anteriores foi tão grande que depois de alguns minutos, Dom Juan achou que estivesse sendo enganado ou ridicularizado e decidiu se afastar do estabelecimento. Afinal, o restaurante estava vazio e com praticamente nenhum cliente que justificasse tamanha demora. Ele não tinha ido muito longe quando o gerente começou a correr atrás dele. Para sua surpresa, o funcionário estava sorrindo e pediu desculpas por fazê-lo esperar mais do que o necessário. Ele disse que a equipe da cozinha havia preparado uma refeição muito saborosa. Alguns passos depois, Dom percebeu que uma espécie de milagre havia acontecido. Ele entrou no restaurante e ficou chocado ao ver o que estava diante de seus olhos. Os responsáveis pela filial mais chique da rede de restaurantes montaram uma mesa inteira só para ele.
tudo foi decorado com carinho e havia comida suficiente para pelo menos 5 pessoas. O gerente deixou Dom Juan sozinho para que ele pudesse saborear a comida com calma. O restante da equipe se aproximou e o tratou como se fosse uma pessoa do alto escalão da sociedade. Os garçons serviram cada item do menu com a maior elegância possível. Antes da sobremesa, o gerente disse que não deixaria o nosso protagonista sair do restaurante de mãos vazias. Todos os membros da equipe arrecadaram uma quantia simbólica em dinheiro para ajudar o morador de rua. Os garçons também prepararam uma quentinha para mais tarde, e o gerente o convidou para retornar no dia seguinte, caso tivesse interesse em disputar uma vaga de emprego. Enquanto isso tudo acontecia, todos os funcionários da rede de restaurantes receberam uma mensagem do chefão da empresa dizendo que visitaria uma das filiais. Todos os membros tiveram que se reunir nessa sede para uma reunião de emergência. Depois de vestirem a sua melhor muda de roupas e se juntarem às pressas no local combinado, passaram a aguardar ansiosamente pela chegada do proprietário. Para surpresa geral, o proprietário não chegou tão rápido, mas Dom retornou ao restaurante, deixando todo mundo de cabelo em pé. Afinal, um mendigo não poderia estar presente no dia da reunião com o dono da rede. Enquanto a imensa maioria dos gerentes, garçons e seguranças se mantiveram ocupados berrando com Dom Juan, o funcionário que havia preparado seu banquete o convidou para entrar e pediu que ele esperasse num ambiente reservado, pois uma importante reunião ocorreria em breve. Feito isso, mais tempo se passou e nada do proprietário chegar no encontro. Um dos gerentes começou a ligar para o chefe e perguntou a que horas ele pretendia chegar ao local. O dono atendeu a ligação e informou que ele já estava esperando a todos na cozinha. Todos correram para dentro e ficaram chocados com o que viram diante de seus olhos. Dom lavou o rosto e arrumou as roupas. A equipe ficou paralisada, em estado de choque e coberta de vergonha. Se pudessem cavar um buraco no chão e pular de cabeça, eles teriam feito. Dom era o dono de todos esses restaurantes chiques e decidiu fazer essas visitas trajado de sem-teto para checar a conduta de seus funcionários. Ele contou a todos sobre a dor que sentiu nos últimos dias. Ele não poderia ter ficado mais decepcionado, mas informou que o teste era uma atitude necessária. Ele havia acabado de receber uma terrível notícia do seu médico. Um câncer de pulmão, em estado terminal, colocaria fim à sua vida num curto período de tempo. Como Dom Juan não tinha família de sangue e sua única família eram os funcionários dos seus restaurantes, ele resolveu fazer uma análise final de seus subordinados. E mais do que ninguém, ele confiava plenamente em Carlos, seu homem forte e melhor amigo por muitos anos. Ele esperava esse tipo de comportamento de qualquer um, menos de Carlos, que foi quem mais quebrou a sua confiança e se mostrou uma pessoa sem nenhuma empatia. No fim das contas, Dom Juan se sentiu aliviado por ter feito o experimento antes de entregar toda a sua fortuna nas mãos de uma pessoa com valores tão contraditórios e sem nenhum espírito solidário. Desde o início, Juan costumava pregar e ensinar a seus funcionários o significado da palavra gentileza. Por que será que eles esqueceram de seguir esse caminho quando no momento em que uma pessoa em estado de necessidade se aproximou dos restaurantes? Os funcionários imploraram por perdão e disseram que iriam melhorar. Dom declarou que a grande missão de uma rede de restaurantes é alimentar as pessoas e que de vez em quando dar comida de graça para os necessitados é mais do que um gesto de bondade. No fim da melancólica reunião, o chefe anunciou que o seu verdadeiro sucessor na rede de restaurantes seria o gerente da rua principal, que o recebeu com todo o carinho e respeito do mundo, independentemente de trajes, condição social ou aparência. Dom Juan desejou ao restante dos funcionários uma constante evolução pessoal
prometeu uma segunda e última chance e passou todos os seus últimos dias no restaurante que o tratou da melhor forma possível. Moral da história: antes de julgar um livro pela capa, lembre-se do Senhor Dom Juan e jamais se esqueça que gentileza é o que gera gentileza. De maldade, egoísmo e preconceito, a nossa sociedade já está de saco cheio. O que você achou dessa incrível história de hoje? Não esquece de contar pra gente nos comentários, beleza? Deixe o like se tiver gostado do vídeo e inscreva-se no canal se quiser ver mais conteúdos como esse. Aproveite e conheça mais uma história sensacional clicando em um dos vídeos sugeridos que estão aqui na tela. Vamos ficando por aqui e até a próxima!